Um pouquinho do Raiz, né, onde eu estou. O Raiz é um instituto de investigação da floresta e papel e tem o objetivo, então, de desenvolver as tecnologias que são utilizadas pelo grupo Porto Céu, São Porcel, nas atividades florestais e não só. E também fazemos algumas ações junto às associações florestais. Que o nosso interesse é que o país, como um todo, tenha uma boa silvicultura. Então essa é a principal missão, eu diria, do Raiz. Antes de mais, queria agradecer o convite à comissão organizadora. Eu vou começar com este slide, que na verdade deveria ser o fecho da apresentação, só para situar um pouco o nosso tema. Falar de fertilização e nutrição, né, de espécies florestais, basicamente o que nós queremos saber é que fertilização fazer, né, ou seja, o que colocar entre os nutrientes essenciais, os 17 nutrientes essenciais, né, que estão aí na natureza. Se pegarmos a tabela periódica, temos cerca aí de 104 elementos químicos, sendo que desses 104 elementos, 17 elementos são considerados essenciais. Carbono, oxigênio e hidrogênio as plantas absorvem da água e do ar, né? E os restantes nutrientes minerais, então elas têm que necessariamente buscar ao solo. E muitas vezes o solo não tem essa capacidade de fornecer o nutriente em quantidade suficiente para que, de acordo, seja com o requisito ou a necessidade de cada espécie, né? Então, o que nós temos que saber para se fazer uma boa recomendação de adubação é conhecer qual nutriente está em falta, né? Definirmos a dose a aplicar, qual o nível a aplicar, o time de aplicação, quando é que a gente coloca o fertilizante, tá? E por último, talvez um método de aplicação. Então, eu diria que são quatro aspectos essenciais para uma boa recomendação, tá? E pegando aqui no exemplo da cultura do eucalipto, que temos em Portugal uma rotação de 10 a 12 anos, né? O que nós fazemos normalmente, eu vou mostrar os fundamentos para isso, por que nós chegamos aqui, normalmente fazer uma adubação fosfatada à instalação, no ano zero, né? Com algum azoto, algum NPK de libertação lenta, em doses muito pequeninas, e depois fazemos uma adubação que nós chamamos de manutenção, que é uma adubação em cobertura, entre 1 e 2 anos, mais ou menos, e fazemos uma segunda adubação entre o 3º e o 4º ano. Normalmente, a instalação, nós sabemos que é uma grande necessidade por fósforo, né? As plantas as plantas de um modo geral, e eucalipto não é exceção, aqui eu estou focando o eucalipto como exemplo, tem uma grande necessidade de fósforo na fase inicial, para arranque inicial, né? Então, normalmente nós trabalhamos com P a instalação, talvez algum NK, dependendo do caso. Depois, os restantes elementos vão em manutenção. E, fundamentalmente, vão até quando? Vão até o que nós chamamos o fecho da copa. Eu acho que o grande investimento em fertilização tem que ser feito até o 4º, 5º ano. Depois em que a planta, a árvore, né, fechou a copa, atingiu o índice de área foliar máximo, ou chegou lá perto, os mecanismos de ciclagem, de reciclagem, começam a atuar e a planta por si só consegue resolver, digamos assim, a vida dela. Além disto, o sistema radicular ocupa um volume de solo já muito mais abrangente, e a planta, mesmo que o solo tenha concentrações de nutrientes baixas, a planta consegue suprir as necessidades dela por esta via também. Então, começam a atuar a partir do 4º, 5º ano, 2 mecanismos. Primeiro, a planta
começa a reciclar, a exigência metabólica diminui, porque os tecidos mais velhos têm menores exigências. Então, na formação da copa tem muita... A quantidade de folhas em relação à madeira é muito maior. Então, você tem tecidos muito mais jovens. Então, a concentração tem que ser dada aí. Para isso, então, nós temos que definir essa taxa de absorção para cada elemento. Temos que conhecer isto, né? O ritmo de absorção ao longo da idade, ao longo do ciclo da cultura. E temos que considerar o solo, né? Obviamente, para saber se esses nutrientes estão disponíveis em cada tipo de solo. E considerar o solo não só do ponto de vista da fertilidade em si, né? Que a fertilidade, conceituada ou dito de uma forma simples, é a capacidade que o solo tem de ceder nutrientes à planta. Mas temos que considerar os aspectos físicos do solo, ou seja, o volume do solo, a espessura efetiva, capacidade de armazenamento de água e outros fatores que nós vamos falar. Eu vou então passar aqui, não sei se é esta a melhor maneira. Antes de entrarmos no tema, eu queria só dizer que o que eu vou mostrar aqui então é uma síntese do que foi feito no Raiz nos últimos 10 anos, e envolveu muita gente, né? No Raiz e não só, né? Aqui temos, nesta casa mesmo, várias pessoas tiveram algumas contribuições muito importantes nessa área, o professor Madeira, o professor Arruda, o professor Fabião, várias pessoas tiveram um contributo. Eu queria citar em especial esse trabalho, que foi uma compilação que foi feita, se eu não estou em erro, esse senhor trabalhava na antiga Estação Florestal Nacional, e quando eu li um artigo dele recentemente, há uns 2 anos, as conclusões são muito semelhantes a que eu cheguei agora, 10 anos depois. Então, e nós vamos falar o porquê. Então, quer dizer, há muito tempo já tinha gente aqui que já tinha visto isso, né? E, portanto, não há nada de novo aqui, né? E no Raiz foi um grupo grande, o Nuno Borralho não está ali, está aqui, mas deu um contributo imenso sobre um sistema de recomendação de doação, que eu vou mostrar em seguida, que é o NutriGlobos. Ali, não está ali, porque eu só citei as pessoas que estavam na área de solos mesmo, não foi só por isso, não, tá? Pronto. Então, eu já falei um pouco sobre isso, acho que tudo começa aqui com a fotossíntese, né? Eu acho que nós temos ainda a definir quais são os elementos essenciais, e no final temos madeira. Eu vou passar mais rapidamente nisso, não vale a pena fixar muito aqui. E, em suma, é isso, né? Nós temos uma floresta, digamos, industrial, vamos chamar assim, né? E aqui nós não vamos falar de florestas floresta de conservação, que é uma outra lógica, né? Estamos falando de uma floresta industrial. Temos que considerar aqueles 2 fatores. Por um lado, o genótipo, né? Quer seja a espécie, a subespécie, ou a variedade, ou o clone, seja, que vai interagir com os fatores do ambiente, né? Para se fazer, então, uma recomendação adequada, temos que considerar pelo menos alguns aspectos. Esses são, pelo menos, alguns deles, né? Então, nós temos que conhecer, né, essa interação que existe entre produtividade, rusticidade da espécie e exigência. Normalmente existe uma correlação muito grande. As culturas agrícolas são muito exigentes, normalmente em nutrição, ou seja, em nutrientes, porque houve um melhoramento genético, dizendo para você ter batatas cada vez maiores, milho. Produções de milho hoje chegam a 12 mil quilos de milhos por hectare, ou seja, é uma quantidade imensa. A natureza não faz milagre, se produz muito, é preciso pôr muito. Quer dizer, isso não vem do ar, né? E se considerarmos, por exemplo, espécies de produção de biomassa baixa, como algumas gramíneas que tem no Brasil, alguns tipos de gramíneas adaptadas a solos pobres,
e formos medir a quantidade de biomassa, a produção de biomassa é muito baixinha, 2 toneladas, 4 por hectare ano. Se formos para outras espécies que produzem 8, 9, 10 ou até 80, a quantidade de nutrientes é maior. Então esse é um aspecto. Para se fazer uma recomendação, nós vamos falar, temos que ter uma estimativa do potencial, ou seja, qual o volume de madeira que vamos ter para uma dada área. Temos que conhecer o solo como um todo, não só a fertilidade. Temos que ter um ponto importante, são os ensaios de calibração, os estudos teóricos feitos em estufas, ou no caso de vegetação, me dão uma tendência, mas para se ter uma recomendação exata, é importante ter ensaios de calibração, são ensaios de campo em que se coloca níveis crescentes de um nutriente, depois se mede o parâmetro que se quer medir. E por aí se ajusta qual é o nível ótimo do nutriente. E temos que conhecer alguma coisa dos métodos de diagnóstico e interpretação da fertilidade do solo e do estado nutricional das plantas. E aí, eu vou dar um toque aqui pequeno, que às vezes a gente confunde a terminologia, vocês que são estudantes, a gente diz fertilidade do solo e estado nutricional da planta, e não nutrição do solo e fertilidade da planta. Às vezes a gente faz uma confusãozinha. Então fertilidade do solo e estado nutricional da planta. Só uma nuance. Um outro lado, normalmente, os sistemas de recomendação são expressos em tabelas de recomendação. Normalmente são tabelas que relacionam a necessidade da cultura com a fertilidade do solo. Claro, depois de ter passado pelos ensaios de calibração, etc., chegam tabelas, né? Se a gente pegar os manuais de recomendação de adubação, geralmente são assim. Tem alguns modelos de adubação baseados em balanços de nutrientes, nós vamos falar alguma coisa sobre isso. E alguns modelos baseados em curva de absorção, eu vou mostrar um deles, em globos. E alguns modelos, vai se tentando por aí, alguns modelos de base fisiológica para explicar a absorção. Os modelos de base fisiológica são mais complexos, como nós sabemos, né? Porque tentam simular o que a natureza faz, né? Não é muito fácil, eu sou um fã dos modelos empíricos, mas isso vale o que vale, né? Mas existem os modelos de base fisiológica também. As pessoas estão a tentar fazer uma conexão da nutrição com os outros modelos de base fisiológica. E por último, ainda temos que também saber, eu já falei, para uma recomendação adequada de adubação, saber as nuances que existem entre as fases do ciclo e os métodos de aplicação, tá? As estratégias de aplicação, de localização do nutriente no solo, eu vou falar sobre isso um pouquinho. E também temos que conhecer alguma coisa sobre os fertilizantes, né? Então temos que saber as características. Primeiro sabemos se vamos fazer uma adubação orgânica ou uma adubação mineral, né? E depois conhecer algumas dessas características para melhorar a eficácia da adubação. Então, a compatibilidade e a incompatibilidade. Por exemplo, fazer aplicação de calcário, calagem com fósforo não pode ser. Fazer calagem e aplicar adubação azotada também não pode ser, né? Então são algumas incompatibilidades que às vezes as pessoas acabam fazendo uma má adubação. Então, azoto com calagem, não. E fósforo com calagem, não. Imediatamente seguido, ou seja, juntos. Um mês depois do calcário ter sido incorporado, sim. Simultaneamente, não. Por quê? Porque se eu colocar o calcário tem um pH 11, 12. Se eu deixar o calcário à superfície sem incorporação e aplicar o azoto na forma amoniacal, eu vou volatilizar o azoto via amoníaco. Vou perder o azoto para a atmosfera. E se eu colocar o fósforo em cima do calcário, tem muito cálcio, eu vou formar um fosfato de cálcio insolúvel. Então, fósforo com calcário não, e azoto com calcário não. Temos que conhecer
como já mencionei, as diferenças de exigências nutricionais, né? Temos ali sobreiros, azinheiras, eucaliptal, o pinheiro manso, o pinheiro bravo, o castanheiro, o freixo. São espécies diferentes com exigências distintas. Eu não vou entrar aqui nisso por duas razões. Primeiro é que eu não conheço bem sobre essas espécies com sinceridade. E segundo, nós não teríamos tempo. Mas é só para passar a mensagem que a gente tem que considerar cada espécie. Temos que conhecer os solos, né? Em Portugal, não é por acaso que o país tem cerca de 40% da superfície é florestal, né? Os solos são realmente muito florestais. Não vou entrar em detalhes sobre os tipos de solos, mas a gente vê muito leptossolos, ergossolos, cambissolos, leptossolos, ergossolos. São todos solos, quase todos, delgados, com nível de pedregosidade muito, muito alto. Isso são solos tipicamente florestais, se é que se pode dizer assim, né? A fertilidade é variável, né? Nós temos lá no norte alguns solos com uma acumulação de matéria orgânica, são os umbrisolos, tem uma espessura efetiva muito maior, né? E também tem uma disponibilidade hídrica muito grande. Então, se pegarmos o centro litoral e o norte do país, é onde está a maior aptidão florestal, por razões óbvias, né? Espessura de solo e disponibilidade hídrica. Só alguns exemplos, eu pus ali. Depois é preciso conhecer o solo dentro de cada mancha daquela, ocorre um pouco de tudo. Aquela escala não permite apanhar as variações que ocorrem ao nível de cada local, da propriedade. Temos aqui alguns exemplos de solos que ocorrem, e algumas, eu costumo dizer isso às vezes lá na apresentação, mas na verdade não é bem assim. Os 4 grupos principais de litologia que existem em Portugal são esses: granitos, xistos, calcários ou materiais de influência, né? Calcário, areias não consolidadas, digamos assim, e outros sedimentos, né? Arenitos, calhausolados e etc. Esses são os 4 grandes grupos, mas ocorre muita coisa, quartzitos, etc., muitas outras coisas. Em país de clima tropical, o material de origem muitas vezes não significa absolutamente nada, porque ele está a 20 metros já de profundidade. A meteorização e a edafização foi tão intensa que o material de origem tem pouca correlação com o solo, muito pouco. Em Portugal, não. Em Portugal, como o material de origem está muito à superfície, o material de origem tem importância para a fertilidade. Tanto é que os solos aqui têm recessão física muito grande, mas quimicamente são muito melhores do que, por exemplo, que os solos de África, do Brasil, ou dessas coisas. Em termos químicos, né? Em termos físicos, não. Então, é preciso, para se fazer uma recomendação, ponto inicial, fazer uma boa estimativa da produtividade que se quer ter. E o Raiz desenvolveu uma metodologia em que ele classifica, nós agrupamos internamente o clima em 10 tipos de clima, do 1 ao 10, sendo 10 o melhor, e o solo a mesma coisa. Então, com base em características físicas, químicas e morfológicas do solo, agrupamos solos de 1 a 10. E o clima a mesma coisa. A combinação vão dar as regiões de produtividade ou as RTs, né? Ou a gente poderia dizer que é essa resultante. Poderíamos dizer que em Portugal nós temos para eucaliptos globos uma variação média de 7 a 28 metros cúbicos, um sólido sem casca, por hectareano, né? É claro que pontualmente a gente consegue matas que produzem mais, 40, tá? E a média aí, vamos dizer que nós estamos aí pelos 9, 10, né? Essa média, eu não gosto de falar sobre a média, que ela é contaminada, porque grande parte das plantações de eucalipto estão em zonas inaptas para eucalipto, praticamente inaptas ou marginais, né? Por exemplo, plantar eucalipto no alandroal não tem sentido nenhum. Chove 500 milímetros, o solo tem 20 centímetros. Não tem sentido. Ou seja,
grande, infelizmente, uma parte, não sei se é grande, uma parte dos povoamentos de eucalipto estão no lugar errado. É por isso que a média é muito baixa. Por isso que a média é muito baixa. Enfim. Temos que considerar algumas leis básicas da fertilidade, como nós sabemos, ou seja, considerar o nutriente que está em mínimo, saber que a resposta, a adubação é decrescente, né? Quanto mais pobre o solo, maior vai ser a resposta, a adubação. Né? Essas são algumas leis que vocês sabem, só para recordar. Relacionar depois os níveis, aquelas leis, estabelecer os estágios, por exemplo, de resposta, ou conhecer os níveis. Nós temos aqui um caso, isso era até, essas concentrações têm a ver com aquelas faixas, tá? Com a região 1, 2, 3 e 4. Então, geralmente, a zona de maior resposta é essa zona aqui, essa faixa de deficiência, que está em vermelho, né? Temos uma faixa adequada, uma faixa de consumo de luxo e uma faixa que, eventualmente, pode ser tóxica, temos que considerar. Por que ocorre consumo de luxo? Ocorre porque as plantas não têm um mecanismo de seletividade absoluta, de absorção. O nutriente está lá, a planta absorve mais do que o necessário. E isso provavelmente ocorreu, nós não sabemos, provavelmente ocorreu, porque isso foi um mecanismo de defesa que a planta teve de acumular o nutriente a nível citoplasmático, principalmente nos vacúolos, que são organelas celulares muito grandes, como reserva. Numa fase, digamos, de maior disponibilidade no solo, com maior água, a planta absorve, armazena para uma fase posterior. Se houver, por exemplo, um déficit hídrico, ou uma secura, ou uma deficiência, a planta então manda o nutriente do vacúolo para o citoplasma, converte em éster, etc., metaboliza e o utiliza. Por isso aqui, em muitos casos, nós temos excesso de nutriente. O cálcio aqui no país é um exemplo. Como os solos normalmente têm um nível de cálcio muito alto, é comum a gente encontrar em folhas de eucalipto 2% de cálcio, 1,5% de cálcio, quando o necessário é 0,5%, 0,4%. E raramente a gente encontra menos que isso em folhas de eucalipto. Tem um consumo excessivo de cálcio. Claro que vamos ver que alguns solos ácidos do norte há um déficit em cálcio, mas muito localmente, muito localmente. Depois nós vamos falar sobre cada um nutriente. Se o tempo está mais ou menos. Tá. Então, para eucalipto, no raiz, nós adotamos essa metodologia aqui, né? Desenvolvemos o nível crítico ou nível ótimo do nutriente. Isso pode ser feito para o nutriente no solo ou para o nutriente a nível foliar, na planta, tá? Então a gente fazemos as curvas e determinamos qual que é o nível crítico, que são esses que estão aqui. Depois estabelecemos aquelas faixas, tá? Isso nós fizemos nesses 10 anos, últimos 10 anos, estabelecendo mais ou menos essas faixas de concentração de nutriente no solo para eucalipto, tá? Agora nós vamos ver que isso não é bem assim, isso são valores médios. Se eu quiser uma floresta de eucalipto que produza 10 metros cúbicos por hectare ano, eu preciso ter um nível mais alto. Se eu quiser ter uma que produza, eu preciso ter um nível para 10. Se eu quiser 40, eu preciso ter mais nutriente. É o que eu vou tentar mostrar em seguida. Mas isso como informação média serve. Temos que considerar, daí a gente derivou o conceito de nível crítico de instalação e de manutenção, por aqueles aspectos que nós falamos no começo. No começo, a planta ocupa um pequeno volume de solo e tem uma exigência metabólica muito alta. Portanto, a concentração do nutriente na massa de solo inicial tem que ser maior. É o caso do fósforo. Por exemplo, a gente precisa geralmente, na região da cova, precisamos de cerca de 100 miligramas de P por quilo de solo. É o nível crítico para arranque inicial. Na medida em que a planta cresce e se desenvolve, esses níveis caem para 5 a 10. Né? Ou seja, então, esse é um aspecto importante. Quando a gente fala em concentração, temos que saber qual é a massa de solo em que está. Precisamos de 100 ppm, mas só em cerca de 8 decímetros cúbicos de solo.
8 a 10. Né? Depois, em toda a massa de solo, bastaria aí cerca de 5 ppm para o eucalipto ter o crescimento dele adequado. É um aspecto importante. E vimos aqui, então, aquilo que eu referi, que o nível crítico varia com o potencial de produtividade esperado, né? Com o crescimento. Nós vemos que para fósforo não varia muito. Para fósforo ele até nem varia muito. Temos níveis bastante baixos. Aí, como é que está no país, né? Isso aqui foi um estudo já mais antigo que nós fizemos, só para dar uma ideia, um retrato. Isso tem o valor que tem, são poucos pontos, mas dá uma ideia de como é que está a distribuição da fertilidade do solo por aquelas classes de solo. É claro que isso, só para dar uma indicação muito genérica, porque isso vai variar muito com cada caso, né? Então nós vemos aí que aqui está o nível crítico de fósforo para manutenção. Consideramos que para arranque, para instalação, sempre tem que se fazer adubação fosfatada, né? Por isso está aqui a comparação do nível de adubação para manutenção, né? Para a capa, é mais ou menos isso o nível. Consideramos ali mais ou menos cerca de 40 ppm, 40 miligramas por quilo de solo, ou 0,10 centimol de carga por quilo, é mais ou menos o nível para o eucalipto, para a maioria das faixas, né? Essa faixa aqui, né? Se quisermos ter aqui, agora se viermos para essa faixa aqui, ó, se quisermos ter 35 a 40 metros cúbicos, vamos ter que pôr, o nível crítico passa a ser 0,15 centimol de carga por quilo de solo. Para volumes, para amas de 20, 25, 0,10 seria o suficiente. Capa. E, felizmente, o nível de potássio no país para eucalipto é bastante bom. Então, temos tido muito pouca resposta a potássio, muito pouca resposta, tem um nível bastante adequado, né? Pontualmente só, talvez nas areias do Vale do Tejo, em alguma condição muito particular, é que o nível de potássio baixa, mas geralmente os níveis de potássio são muito bons para eucalipto. Cálcio. Cálcio, temos ali cerca de, diria que o nível crítico está na faixa aí de 0,5 centimol de carga por quilo de solo, né? Sobe um pouquinho, é claro, o de manutenção sobe um pouquinho, se formos aqui para volumes muito grandes, para amas de 40, né? Também, no país, como é que está o cálcio? No país, os níveis são melhores ainda do que o de potássio, de um modo geral. Vamos ter aí deficiência de cálcio, talvez, só nesse grupo cinzento aqui, os solos mais ácidos do norte do país. Nos outros solos, raramente vê-se concentração de cálcio menor que 0,5. No Brasil, na zona que eu estive, em Minas Gerais, o nível de cálcio é de 0,05, 0,1. Portanto, é 10 vezes menos. 10 vezes menos. Lá tem que se fazer a adubação mesmo. A calagem é uma prática necessária nas florestas. Magnésio, também, o nível, eu diria que é muito baixo. O eucalipto é uma coisa impressionante, tem uma capacidade de utilizar o magnésio, quer dizer, de um modo geral, os nutrientes todos, mas o magnésio chama a atenção. Que eu me lembro, uma vez em Viçosa, onde eu fiz o meu mestrado em Viçosa, um colega fez uma tese com acho que 20 tipos de solos diferentes, mas solos de fertilidade baixíssima, baixíssima, da área de Cerrado, de Minas Gerais, arenosos, tal. E ele fez um ensaio com 20 solos, tentando estabelecer os níveis críticos de cálcio e magnésio, com cortes e tal. E tinha solos com 0,1 nível de magnésio, e ele não conseguia induzir deficiência de magnésio, isso em caso de vegetação, em estufa, né? Mas isso mostra que realmente o eucalipto tem uma capacidade muito grande de utilização do magnésio. E provavelmente pode estar substituindo o magnésio por outro elemento em alguma função, né? Provavelmente, como acontece com o sódio
e que substitui pelo menos 50% da função metabólica que o potássio tem. Né? Então, são coisas que às vezes, né? Então, às vezes a gente também não vê muita resposta a potássio, porque se estiver numa região muito junto ao mar, se estiver entrando sódio por alguma via, o sódio metabolicamente substitui o potássio, pelo menos 50%. E aí, para magnésio, então, nós não temos deficiência nenhuma no país. Nenhuma. Praia ou Caribe, globos. Para fósforo, temos uma boa resposta, né? Passando agora alguns ensaios de calibração. Não sei se a imagem está boa aqui. Mostra uma linha sem fósforo, outra com fósforo. É muito importante para o arranque inicial. E ali uma floresta de eucalipto que eu visitei em São Paulo, na plantação da Suzano, que a máquina, não sei se dá para ver, isso era uma floresta operacional, uma plantação operacional. Nessas duas linhas, a máquina que distribuía o adubo fosfatado, por uma razão qualquer, não deixou o adubo cair. E aí deu uma falha imensa, quer dizer, as plantas lá, então, se não se puser fósforo no solo, como nós dizemos lá, a floresta não sai do chão, ela realmente fica ali parada. Né? Então é uma questão de... O fósforo é fundamental para o arranque inicial da planta, para o crescimento. Fizemos aqui também, a autora do trabalho está ali, Daniela, fizemos algum trabalho há alguns anos sobre a localização do adubo fosfatado, por uma questão operacional, qual é a melhor maneira de aplicar o fósforo, né? E testamos então, nós chamamos isso aqui de coroa circular, depois em 2 covachos laterais, no fundo da cova e ao longo da vala de plantação, ao longo do sul. Né? Testamos e, na verdade, o importante é que o fósforo esteja lá e junto à planta. O método não influenciou muito. Embora a gente sabe, por uma questão de eficácia, que a melhor forma é distribuí-lo, eu vou mostrar como, forma intermitente, no fundo da vala, e colocar a planta ao centro dessa faixa. As raízes, quais foram os resultados? Aqui tem algum ruído, como diz o colega Zé Alex, pelo próprio tipo de planta que já estava, quer dizer, as raízes já tinham uma tendência, por isso que está contaminado, mas de qualquer modo, uma coisa se pode mostrar bem. Onde não há fósforo, não há desenvolvimento radicular. O que acontece? Eu não tenho aqui os outros slides que mostram bem isso, mas quando não se tem fósforo no solo, as raízes simplesmente não se desenvolvem. Ora, não se desenvolvem, não absorvem azoto, potássio, cálcio, magnésio, a planta definha. Então entra num ciclo vicioso. Né? Quando a gente mede, por exemplo, a parte aérea, não tem nada, e a quantidade absorvida dos outros elementos é baixíssima também, porque senão não tem fósforo. Né? Então, eu vou falar sobre fósforo. E depois ainda ensaios de calibração. Né? Aí os ensaios de manutenção, ensaios de calibração de manutenção, né? Que é testar diferentes doses de azoto, potássio, cálcio, alimento, novamente fósforo, se for no caso, para determinar, para aferir daqueles níveis críticos que nós falamos, os níveis altos. Em termos de métodos, o método de avaliação, a lógica é simples, né? É fazer uma boa amostragem de solo, se o nível estiver abaixo de um daqueles níveis que nós queremos, dependendo do volume de madeira que queremos ter, fazemos a correção, o nível vai para o nível adequado, concentração ótima na planta. Só, né, nós já falamos sobre isso. A amostragem foliar também, temos alguns métodos de diagnóstico foliar, né? Na verdade, a avaliação da fertilidade do solo é um método indireto da avaliação da nutrição da planta e direto da fertilidade do solo, é claro. Aqui a análise foliar pode também dar uma ajuda, não vou entrar em detalhes, né? Geralmente a gente faz no terço médio ou terço superior da copa, para as folhas recém-maduras, né? No segundo, terceiro par de folhas, tal. Pelo menos 20 árvores por zona homogênea, digamos assim, né? Temos também a sintomatologia de sintomas de deficiência, podemos fazer sempre inferência visual, com base nos manuais, né?
que mostram quais são os sintomas de deficiência de nutriente. Em Portugal foi feito, um colega nosso, o José Rafael e o professor Coutinho da UTAG e outras pessoas, né, desenvolveram, com base em vários estudos que fizeram no país, umas regiões de deficiência de boro. Então a gente sabe que temos hoje uma informação em que temos uma região sem deficiência de boro, ou pequena, até extrema. Tá? Isso tem a ver com a interioridade do país, porque as massas de ar do Atlântico não chegam e não levam nos aerossóis, e tem a ver com a litologia do interior. Os granitos, de um modo geral, tem níveis, dão solo com níveis baixos de boro. Tá? Então essa combinação, aparentemente é isso, essa é a explicação, né? Em princípio é essa a explicação para essa deficiência de boro muito acentuada no interior. E aí as plantas ficam assim, ó, tortuosa, não se desenvolve, tem morte da gema apical, uma série de sintomas. Só um detalhe com a análise foliar, aqui, por exemplo, é um sintoma de deficiência de azoto, e às vezes a análise foliar não é muito fácil a gente apanhar as deficiências, porque nós tivemos um ensaio em que aplicamos níveis relativamente altos de azoto, e 1 ano depois, e 2 anos depois, os níveis caem muito, ou seja, as plantas respondem, a planta se desenvolve, forma uma copa grande, a quantidade de madeira aumenta. Quando você analisa a folha, os níveis já estão baixos, ou seja, a diluição do nutriente é muito grande. Então, às vezes, a gente não consegue apanhar bem a resposta de uma fertilização azotada ao nível foliar. Só para ter um pouco de cuidado com isso. Potássio, também, aqui em Portugal, essas duas fotos. Essa é de Moçambique, que eu fiz lá agora, no caso, e essa é do Brasil. Em Portugal, raramente a gente vai ver deficiência de potássio em plantações de eucalipto. Acho que eu nunca vi. E falando então agora um pouco dos métodos de recomendação. Vou acelerar um pouquinho. Como eu disse no começo, o método convencional, mais usual, é se fazer a recomendação com base em tabelas. Essa é de um colega de São Paulo, que ele geralmente entra com a espécie, ele faz a recomendação de azoto só com base no nível de matéria orgânica. Por ali a gente vê que o eucalipto é mais exigente do que o pinus, a recomendação é sempre o dobro. Depois ainda, para P, relaciona o teor de argila, né, com nível de fertilidade. Eles usam o método da resina em São Paulo. No Brasil, pouca gente usa. Usam mais Melic 3, ou outros extratores, mas eles usam esse método e faz essa combinação. Então nós podemos ver aqui que o nível de fósforo, né, ele vai aumentar neste sentido e neste. Né? Aumenta o teor de argila, aumenta a recomendação de fósforo. Por quê? Porque as argilas no Brasil são argilas do tipo 1:1 e argilas do tipo sesquioxídicas. Então você tem basicamente na fração argila do solo argilar, ou seja, na mineralogia da fração argila, você tem caulinites e tem o que? Óxidos de ferro e alumínio, que tem uma capacidade de absorção muito forte. Então, quando nós fazemos os testes lá, aplicamos fósforo no solo, depois recuperamos o fósforo aplicado pelo extrator, esse grau de recuperação varia de 5% a 25%. Ou seja, para cada 100 unidades de P aplicada, o que fica disponível para a planta varia de 5% a 25%. Por isso a estratégia de aplicação de fósforo tem que ser localizada. Ou seja, nós temos que quando aplicamos fósforo no solo, temos que diminuir o contato do solo com o fósforo. Aplicar sempre localizado, ou na vala de plantação, ou na cova de plantação, e nunca espalhado com a massa de solo. Por quê? Porque senão a perda da eficiência de adubação vai ser muito grande, e o custo vai ser muito alto. É claro que se o solo for mais arenoso, isso não é tão importante assim. O fósforo pode ser mais espalhado. E aqui para a capa, né? Para a capa também tem uma lógica semelhante. Então isso é o princípio, são muitas tabelas. Esse é o princípio da recomendação.
compara-se o resultado da análise com uma tabela dessa, desenvolvida por ensaios de calibração, etc. Tem alguns modelos também. Eu pus ali alguns, né? Há muitos mais, há muitos outros, né? Mas o NutriCal, que é um modelo muito usado lá no Brasil para recomendação de adubação para eucalipto. Temos esse outro modelo que eu acho que é americano, americano, né? O Nutrem para pinos e o NutriGlobus, que eu vou falar um pouquinho por causa do nosso tempo. Eu não vou entrar sobre cada um desses, porque nós também não temos tempo. Um outro método que nós temos usado recentemente, também antes de entrar no modelo, no NutriGlobus, é uma parte que faz um balanço de nutrientes. Mas isso tem mais a ver, tem mais importância com a fertilidade de longo prazo. Porque também a gente pode falar em fertilidade de curto prazo, que é aquela que você quer resolver, que é a resposta da planta imediata. E podemos também ter uma perspectiva de sustentabilidade, da capacidade produtiva dos solos. Esses modelos são mais adequados para a manutenção da fertilidade de longo prazo. Isso é relativamente simples. Relativamente simples o modelo, quer dizer, medir isso tudo não é muito fácil. Normalmente medimos os inputs, o que entra, por exemplo, podemos marcar uma parcela grande, ou algumas parcelas, medimos o que entra, né, e o que sai via extração de biomassa, madeira, casca, resíduos, quantificamos os nutrientes que saem, eventualmente alguma perda por lixiviação e erosão. A diferença entre o que entra e o que sai vai informar se nós estamos tendo um uso daquele sistema, daquele ecossistema, de uma maneira em que estamos degradando os recursos de uma maneira acelerada ou não, digamos assim. Então, o ideal é que esse balanço seja neutro, que ele se aproxime de zero. Se o balanço for muito negativo, significa que ele vai buscar ao sistema. Então nós temos aqui no solo, no sistema, os nutrientes que estão disponíveis, tá? No curto prazo, temos uma entrada. Essa diferença, então se for negativo, ele vai para aqui. Se for muito, quanto mais negativo for, mais exaurindo, mais exaustão vai haver do sistema do solo. Aí nós temos que aumentar os nossos inputs, ou diminuir as nossas saídas. Tá? Então é um modelo que nós fizemos agora recentemente, alguns exercícios com isso aqui. Tá? Aí, por exemplo, medir algumas coisas não é muito fácil, deposição atmosférica tem alguns trabalhos, mas medir, por exemplo, uma dificuldade é que geralmente a fração lábio, que é o nutriente que está disponível para a planta, na medida em que a planta absorve, desloca o equilíbrio químico de formas menos lábeis. Então, medir o contributo, por exemplo, da meteorização de minerais que estavam aqui indisponíveis para a fração lábio não é muito fácil. Por exemplo, aqui no país, nós sabemos que esse contributo deve ser importante, porque o material de origem está muito à superfície. Então, qual é o contributo dos feldspatos, das micas, biotites principalmente, que são micas de decomposição mais fácil, para essa reposição para a fração lábio, na medida em que a planta absorve. Então a gente não sabe bem isso, a gente não sabe. O que nós sabemos fazer é medir o que está disponível, a fração lábio, e temos alguma dificuldade em medir isso. De qualquer maneira, é uma linha de trabalho importante, eu acho importante. O NutriGlobus, né? O NutriGlobus foi com base num banco de dados de informação, né, que nós tínhamos lá no Raiz, com a ajuda matemática e estatística do NUMO, fizemos um modelo de recomendação de adubação que tem mais ou menos cujos fundamentos são mais ou menos esses que estão aqui. Ou seja, a quantidade de fertilizante recomendada seria uma diferença entre a necessidade da planta e
o conteúdo de nutrientes disponível no solo e considerando ainda um contributo imediato dos resíduos florestais que ficam sobre o solo. Tá? Quer dizer, considerando após o corte, exploração. A necessidade é uma função da quantidade de madeira, ou seja, do volume de madeira que vai sair, ou seja, da biomassa, da quantidade de biomassa, né? E da concentração de nutrientes na biomassa. Em cada momento, no ano 1, no ano 2, no ano 3, porque senão nós não tínhamos a curva. Então nós pegamos, pois o Nuno pode ajudar aqui se houver alguma dúvida. Pegamos então, depois, o que é o conteúdo? O conteúdo de nutrientes do solo é uma função da análise do solo, da forma lábil do nutriente, da espessura efetiva disponível do solo e, na verdade, da massa de solo ou do volume de solo útil, descontando a quantidade de pedras, naturalmente, então, a pedregosidade. E um contributo dos resíduos dependia da gestão de sobrantes do corte. Se deixarmos a casca na área, se removíamos a casca ou não. Tá? É mais ou menos isso. O Nutriglobus, então, que tem mais ou menos uma cara geral dele, requer dados de inputs, que são simples até, que eu vou mostrar, e temos, por outro lado, alguns outputs, algumas saídas. Os inputs são, então, relativamente aos dados do povoamento, temos que ter uma expectativa de produtividade, no caso aqui, 18. O que está em vermelho, atenção, o que está em vermelho é o que nós temos que lá pôr, tá? O resto o sistema faz, calcula. Então, para este caso, nós colocamos que era uma rotação inicial, queremos 18 metros cúbicos por hectare ano, as folhas e ramos ficam, após o corte, ficam na área, e a casca não, a casca sai. Tá? É uma informação. Entramos com características do solo, pedregosidade 15%, espessura efetiva de 40 centímetros, para este caso, a densidade do solo, 1.300 kg por metro cúbico, 3 gramas por centímetro cúbico, o risco de deficiente de boro baixo e a textura do solo leve. Tá? E com os teores dos nutrientes. Teor de matéria orgânica, P, K, cálcio e magnésio. O sistema imediatamente já calcula a quantidade de nutrientes disponível para cada caso, tá? Para cada elemento. E vejam aqui também que calcula dos resíduos. Ele vai usar isso depois para fazer o balanço. Tá? Nós temos aqui então uma curva com base naqueles 18 metros cúbicos, que é calculado pelo modelo dos globos, desenvolvido pela Margarida Tomé e equipa. Né? A culpa temos aqui as necessidades nutricionais ao longo da rotação, e temos aqui a diferença entre a necessidade e aquilo que o solo fornece, que não aparece aqui. Então nós vimos que para este caso, fundamentalmente, nós teríamos que fazer uma doação azotada entre 1 e os 4 anos, 4 anos e meio, tá? Para este caso. Um modelo ainda dá uma tabela, né? Calcula o nível crítico para cada caso, o nível crítico de nutriente, automaticamente, ou seja, essa é a concentração ótima que eu deveria ter no solo para aquele caso, né? E calcula os déficits nutricionais anuais e acumulados. Então, no caso deste, eu teria que aplicar ao longo da rotação 81 kg de azoto, 16 kg de fósforo e 0 de capa, cálcio e magnésio. Tá? O boro, ele entra à parte, nós fazemos uma recomendação com base naquele mapa de deficiência de boro, né, de risco de deficiência de boro. É uma recomendação que é feita à parte. Ainda agora temos que, já falamos um pouco sobre isso, sobre os métodos de aplicação, que é o último aspecto, né? Então o fósforo, a melhor maneira de localizar o fósforo talvez seja esta, às vezes não é muito fácil de aplicar, é aplicar no fundo do suco de plantação, de maneira intermitente, pode ser ao longo de todo o suco. O problema é que, como o compasso às vezes é muito grande, a gente desperdiça fósforo.
Pode ser também por via mecânica, aqui a adubação de manutenção. Esses métodos nós já falamos, a forma ideal de localizar, são outros métodos. Tá? Aqui uma descrição da adubação fosfatada de fundo, isso está na nossa norma técnica. Né? Então, e agora, além da adubação fosfatada de fundo, na verdade, na adubação, a instalação, nós temos duas adubações. A adubação fosfatada de fundo e uma adubação de libertação lenta que é feita no momento da plantação, que é isso que está aqui. Tá? Normalmente nós usamos aqui 25 a 30 gramas de um fertilizante de libertação lenta, 9 meses de libertação lenta, para assegurar algum fornecimento, principalmente de azoto. Aqui a adubação de manutenção. E finalmente, estamos no tempo, temos que saber se a prática da adubação é econômica, se é viável fazer essa adubação. E aí temos aqui essas várias linhas, são vários ensaios nossos, temos lá, e medimos o ganho. Aqui é o ganho, cada linha dessa representa o ganho em metros cúbicos de madeira por cada ensaio, ou seja, é a diferença entre a parcela fertilizada e não fertilizada, tá? E medimos aqui na altura, os ganhos variam muito, depende do caso, depende do local, da fertilidade do solo, enfim, de uma série de coisas, e os ganhos variaram para este conjunto de ensaios entre 12% e 94%. Essa foi a variação, com um ganho médio aí, digamos, de 25% no final do ciclo. Nós vamos mostrar agora. E o custo, diria o nosso custo, o nosso o breaking even calculado em termos de metros cúbicos de madeira são 14 metros cúbicos. Né? Ou seja, o que é o breaking even? É quanto custa a minha adubação de manutenção expressa em metros cúbicos de madeira. Então, ou seja, eu tenho que ganhar pelo menos 14 metros cúbicos para eu pagar a adubação. Adubação de manutenção. São duas adubações aqui, tá? Estão contabilizadas duas adubações. Tá? Isso aqui é um desdobramento que a gente fez mais recentemente, tá? E vimos aqui que o ganho às vezes cai um pouquinho com a idade, tá? Mas nós estamos vendo aqui, vimos aqui que temos aqui as classes de produtividade e os ganhos não variam muito. Os ganhos médios estão ali, 29 a 44, e com um intervalo, aquele intervalo que está ali, 16 a 51, 25 a 74, etc. Ou seja, um ganho, nós podemos considerar, em termos redondos, que o ganho médio de adubação de manutenção, eu estou falando de adubação, está em torno aí de 25%, que vai variar muito conforme o caso. Temos que considerar ainda, para a adubação, o que nós chamamos de fatores restritivos ou fatores limitantes à resposta à adubação. Ou seja, eu sempre costumo dizer que a adubação é a sintonia fina, é uma prática silvícola de sintonia fina. Não adianta fazer adubação se não se cuidar bem da floresta, se não tirarmos de lado. Principalmente se fizermos um controle, ou seja, no povoamento, tenha um nível de competição com a vegetação espontânea muito alto, é deitar dinheiro fora. Né? Então temos que ter um controle das infestantes antes de se fazer a adubação. Temos que ver se o povoamento também não tem algum ataque elevado, pragas, doenças. Às vezes o ataque é tão intenso que você não tem folha, não tem superfície foliar. Vai-se lá, faz a adubação. Dificilmente vai se ter resposta à adubação. Temos aqui em Portugal, infelizmente, recentemente, nos últimos tempos, um ataque de goníferos, principalmente, muito acentuado, né? Faz com que a floresta às vezes fique assim, haja uma desfolha intensa, e nós temos pensado muito em uma solução para ultrapassar isso, via adubação. A adubação é uma delas, claro que agora estamos fazendo largadas, né, de inimigos naturais, vamos aplicar algum inseticida localmente, né? E, enfim, e temos tentado uma via de
tentar jogar um pouco com a fertilização para ver se ganhamos. A ideia, nós não sabemos disso, tá? A ideia é que após o ataque intenso, em que houve a desfolha, em que o bonito desaparece por uns tempos, a gente entraria com uma adubação para recuperar. Essa seria uma estratégia. A outra, oposta, era fazer uma fertilização intensa antes do ataque, para que a planta tivesse muitas folhas e, mesmo havendo ataque, ela estaria com um vigor muito alto para ela ultrapassar. Eu, sinceramente, não sei. Na nossa norma técnica está a segunda. A gente está a segunda opção. Isso é tão complicado que tem duas estratégias opostas, né? Mas a verdade é que, havendo um ataque deste, não há garantia de que a resposta não passou. E era isso, eu acho que eu passei 5 minutos. Olha, eu peço desculpa aí pelo afobamento, é muita coisa para falar ao mesmo tempo, mas era essa mensagem, estou aqui à vontade se vier discutir alguma coisa. Algum tempo para questões, uma ou duas questões. Temos algum tempo para questões, se alguém quiser perguntar. Atenção, os alunos de civicultura têm que relacionar uma coisa de presença antes de sair de trabalho. Uma questão em relação ao micorrizas. Tem alguma experiência ou fazem algum trabalho de desenvolver a organização de micorrizas? Olha, com micorrizas, no Brasil fazem algum trabalho, né? Como é que eu poderia dizer com micorrizas? A nível de viveiro, o que acontece? As micorrizas são muito sensíveis a níveis de nutrientes, principalmente P. O nosso nível crítico nos tubetes é muito alto, então ele é incompatível com a micorrização. Quando a gente faz a micorrização, eu me lembro, se eu não estou em erro, uma tese de um colega meu que determinava os níveis ótimos de nutrição para ser compatível com a micorrização, ele chegou a que era um nível de 6 ppm, ou seja, 6 mg de P por quilo de solo. Como nós usamos no viveiro doses, eu digo 100 ppm, é no campo. No viveiro nós usamos 400, 500, é muito alto. Ou seja, as micorrizas não conseguem conviver no substrato dos viveiros. Porque a ideia era o quê? Era fazer a inoculação no substrato, no viveiro, depois levá-las para o campo. Por aí não funcionou. No campo, não temos tido grandes experiências. O que tem acontecido é alguma micorrização natural, né? Então, mas não temos feito nenhum estudo sobre micorriza, principalmente por causa da incompatibilidade entre a nutrição e a exigência da micorriza a baixos níveis de fertilização. É isso que eu posso dizer. Mas não conheço muita coisa sobre micorrizas. Se me dá licença, David Crespo, eu gostaria de... Eu sou um pequeno produtor florestal, sobretudo no norte do país, em zonas com volumetria bastante acentuada, mas em solos, de uma maneira geral, com bastantes pendentes, declivosos, onde o controlo das infestantes, dos matos, não é fácil. Delimita mecanicamente. Eu tenho tido produções florestais, as que eu registrei até hoje, entre 7 metros cúbicos em zonas solos, sobretudo em solos de xisto muito delgados, até 29 metros cúbicos, portanto, por hectare ano. E esses 29 aparecem num solo de aluvião, com bastante fertilidade. Há um problema que a mim, antigamente, até há poucos anos, antes do aparecimento da compra da biomassa, por algumas unidades produtoras de energia a partir de biomassa, toda a matéria florestal do corte, a biomassa florestal sobrante da madeira, que era exportada, saía do terreno, ficava lá. Folhas, ramos mais pequenos, quer dizer, o que não dava celulose, ficava lá. Hoje, há, em algumas zonas, uma busca dessa biomassa. Também há um aspecto hoje, antigamente o eucalipto entrava normalmente todo sem casca, há muitos anos. E hoje as celuloses, a Portocelo e outras unidades recebem com casca.
E para muitos produtores essa opção até é favorável. Penso eu que pode ser favorável. A minha pergunta é, se tem alguma ideia, na realidade, se eu como produtor florestal, devo deixar a biomassa após corte ou a devo retirar? Até já a dei, pensando que fazia muito bem fazer controle de incêndios e não fiz, porque no ano a seguir tive um incêndio tremendo nessa zona onde tinha retirado a biomassa, não me valeu nada. Por isso, queria ouvir a sua opinião, sinceramente, como especialista nesta área. E outra coisa também, penso, a sua exposição, que gostei muito, a primeira parte dedicou muito, quer dizer, foi muito dedicado ao primeiro ciclo. Não fez alguma referência à segunda rotação, à segunda rotação, mas isto é um eucalipto normalmente explora-se em 3 rotações, até tipo caso de 4. Sim. Portanto, podíamos dar alguns comentários. Eu vou começar pela segunda parte. Não, eu pensei nisso quando estava a montar, mas a lógica da nutrição da segunda rotação é muito parecida. É muito parecida. O que tem sim, aí nós não falamos, senão a palestra seria sobre silvicultura, a gente tem feito algumas, é fazer uma boa gestão da segunda rotação. Então temos aí algumas coisas assim, e não é preciso fazer muita coisa. A gente aconselha o número de varas, o número de fustes por hectare adequado, deixando 1 ou 2 fustes por seco, não mais. Fazer o mais cedo possível, fazer entre 1,5 e 2,5 anos, por uma razão simples. Se pensarmos que o ciclo do eucalipto é de 10 anos ou 12, e deixamos lá as varas até 4 anos, já se passaram 1/3 do ciclo. E as pessoas deixam de 10 a 12 varas, com uma quantidade de biomassa imensa, até 4 anos. Depois deitam aquilo tudo abaixo e deixam uma vara. Ou seja, a perda de biomassa já é muito grande. Então a ideia é usar o princípio da poda, é tirar o mais cedo possível e deixar que os fotoassimilados vão para o fuste que lá ficou. Bom, isso é uma recomendação. 1 ou 2 então, controlar os matos e fazer adubação. Ou seja, o manejo ou a gestão da segunda rotação, eu, por exemplo, sou um apologista, eu defendo muito a segunda rotação. Por quê? Porque o povoamento já está lá instalado. O impacto ambiental, em termos ambientais, é altamente vantajoso. Não tem que se mobilizar solo, destruir cepos, etc. Então, se tem uma floresta de qualidade instalada, convém deixá-la, pelo menos mais 2 rotações. Sempre os geneticistas, aqui estão alguns deles, vem com uma conversa, que eu não vou ser, nós temos um clone XPTO que é muito melhor e temos que substituir. Pode ser, às vezes. Só que tem risco, você planta uma planta novinha, vem seca, vem geada, vem uma seca, é uma planta, a plantação inicial é mais sensível, um pouco mais sensível. É claro que há ganhos, eu não estou dizendo que não há ganhos, mas eu acho que é uma maneira de rentabilizar o investimento que foi feito na instalação, que é muito alto, rentabilizar pelo menos até a segunda, terceira rotação. Mas a lógica da nutrição é mais ou menos a mesma, também. A diferença é que os resíduos, aí respondendo já à pergunta inicial, principalmente nos solos de fertilidade baixa, mais arenosos, tem sempre vantagem se deixar os resíduos, sempre vantagem, porque aquilo é matéria orgânica que vai voltar para o solo. Embora muita gente diga em alguns papers que o carbono vai para a atmosfera, grande parte, uma parte vai, mas a outra parte fica. E a matéria orgânica, ao se decompor, na verdade as pessoas confundem isso. A matéria orgânica é fonte de nutrientes e de humus, é fonte de 2 coisas. Quando ela se decompõe, ela liberta, por um lado, os nutrientes minerais, e por outro lado, o humus, que vai melhorar a capacidade de retenção de água, características físicas, etc. Então, sempre tem vantagem em deixar, sempre tem vantagem. E é isso, e agora, a partir daí, então, o que a gente observa no campo é que após o corte, para a maioria dos casos, 1 ano depois, a floresta está com um vigor imenso, sugerindo que as folhas que ela ficaram libertaram muita coisa. Libertaram, e a gente começa a ver deficiências, principalmente de azoto, com 1 ano e meio, indicando quando o sistema é pobre, indicando o quê? O nutriente que os resíduos do ciclo anterior liberta até 1 ano e meio. A partir daí é preciso fazer adubação. Então aí nós fazemos também uma adubação entre 1 e 2 anos e mais uma entre 3 e 4. Portanto, a lógica não é muito diferente, só não colocamos fósforo, né? Se o solo não tiver um nível de eficiência
muito, muito grande em Foz. Então, é isso. Obrigado. Vou tirar para Então vou aproveitar para fazer duas. A primeira questão é de que forma é que esta questão da nutrição dos eucaliptos pode ser conjugada e qual é a influência que isso tem se estivermos a pensar em sistemas com rega em simultâneo. Portanto, imagina a instalação de eucaliptais que, além de fazer a fertilização necessária, do estudo, por exemplo, sistemas de rega gota a gota. Como é que isso altera as necessidades, como é que isso altera os métodos de aplicação, os timings, por aí adiante. E uma questão relacionada com esta é se o vosso modelo de recomendação de fertilização também tem esta possibilidade de, no fundo, modelar uma situação em que a rega também seja uma variável. E afinal são três. E a terceira é de que forma é que os proprietários privados que querem instalar áreas de eucalipto, 10, 20, 30 hectares, possam ter acesso, no fundo, às recomendações do raiz. Ou seja, se prestam esse tipo de serviço à comunidade dos produtores florestais. Tentar ser sucinto. Tá. A rega, nós começamos agora, o grupo começou agora um plano de investigação em rega. Um plano de investigação semi-operacional. A intenção, não fizemos ainda muita coisa, fizemos alguns hectares, mas a ideia é fazer aí algumas centenas de hectares, até com alguma escala para se pegar a mão, digamos assim, não parcelinhas pequenas. Então, pronto. E a rega, a lógica é a mesma, ou seja, não vamos ter a curva, claro que nós temos uma expectativa que ele cresça mais, portanto a necessidade de nutrientes vai ser maior. E o time de fornecimento vai variar um pouquinho. A ideia é só deixar fora o período chuvoso de inverno muito frio, por exemplo. Então, digamos, concentrar a adubação no período, por exemplo, que vai entre fevereiro, março, a setembro, outubro. Ou seja, mesmo com rega, não vamos fazer adubação o ano todo. Vamos tentar intercalar, mas não todos os meses. Nós estamos ainda estudando isso. A ideia é fazer, então, de março a setembro, outubro. E aí, talvez mensalmente. Mensalmente, uma semana sim, nós estamos ainda a estudar isso. Quando diz mensalmente, aplica mensalmente água e o fertilizante? Água e o fertilizante via fertirrega. Via fertirrega. Determinamos as carências com o Nutriglobos, com aquela curva. Claro que eu já fiz esse exercício. Rodamos para 40, a nossa expectativa é que com rega temos 40 metros cúbicos por hectare ano. Face a uma demanda de 40 metros cúbicos, quanto é que nós temos que pôr de fertilizante para o solo que lá está, né? Uma das áreas que a gente vai testar é aqui em Espirra, que são arenosolos. Praticamente são solos de fertilidade muito baixa. Ali vai ser quase que um cultivo hidropônico. Ser praticamente hidroponia, né? Esse é um ponto. A questão da assistência técnica, né, que perguntou sobre hoje já falamos aqui, as pessoas colocam sempre essa questão, sempre. O Raiz, ele é o Instituto então, de Investigação, é o braço, digamos, de investigação do Grupo Produção São Porcel. Nós fazemos o quê? Desenvolvemos as tecnologias que são usadas na área florestal, muitas vezes em conjunto com a área operacional, e disponibilizamos internamente. E temos feito convênios com as associações florestais. O que nós não temos feito é atender os agricultores, produtores individualmente. E não tem gente para isso. Então a estratégia foi fazer ações com as associações. As associações entram em contato, queremos uma ação de formação, porque a ideia é passar uma formação para os técnicos das associações, para que aí eles façam a difusão, né? façam a extensão. Basicamente o que eu posso dizer é isso que tem sido feito. Temos algumas associações que têm feito, inclusive alguns convênios, temos assinados alguns convênios e estamos disponíveis para isso. Mas aí o que fazem é, no fundo, uma sensibilização para estas questões, divulgam a informação e as pessoas ficam despertas para estas necessidades. É isso mesmo. Mas depois não há nenhuma forma de dar o passo. A ferramenta. Eu tenho 40 hectares, quero fazer eucaliptos e quero potenciar a minha produção. Olha, portanto, como começou por dizer, até interessa à indústria ter eucaliptos mais produtivos. Como é que podemos chegar lá? Olha, é uma boa questão. O Engenheiro do Nordeste, que é o nosso diretor-geral agora,
que até levantou esse ponto, mas se não valeria a pena ter uma estrutura interna de zonagem, que a gente chama uma equipe de zonagem, que faz todo esse levantamento, faz a caracterização do solo, determina o potencial de produtividade e todo, digamos, o pacote tecnológico em termos de qual é o clone, porque você tem que ter as zonas homogêneas, depois tem que ter, na recomendação, tem um clone, uma adubação adequada, um compasso adequado e tal. Se não valeria a pena ter lá uma equipe para fazer isso, para particulares. Mas a verdade é que até hoje nós não temos, nós só fazemos internamente e divulgamos as nossas ações por essa via, para as associações, né? Mas eu vou pôr a sua questão lá, vou pôr a sua questão mais uma vez, porque isso é recorrente. E esta questão sua é sempre colocada. Podia significar um ganho de produtividade em muitas áreas. Tem continuado para o seminário, vamos acabar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu.